O inferno nunca me disse nada. Uma coisa que sempre me assustou desde menino foi o modo como nós, cristãos protestantes, sempre tratamos os demais seres humanos. Se de um lado eu via o esforço para alcançá-los para a conversão à igreja e a Jesus, esse é o esforço, esta é a ordem. Afinal de contas, que igreja considera cristão aquele que não bate ponto pelo menos uma vez por semana? De outro lado, eu via o ódio enorme dos que se sentiam ofendidos quando alguém não queria, visto que, na maioria das vezes, a pessoa não descria, mas apenas não queria, sobretudo o invólucro. Então sempre assustou ver que tais indivíduos de gosto diferente, sim, pois o pacote que oferecemos é tão humano, é tão cultural, que antes de ser uma questão de crer, é uma questão de querer e gostar. Eles eram imediatamente condenados ao inferno, sem piedade. A vontade de que o inferno exista e de boca bem arreganhada é a única compensação que os crentes têm pela obediência à lei, no meio de uma sociedade que não a leva em consideração. Assim, para muitos, o inferno é uma questão de prova final de supremacia. Dos querentes contra os não querentes. E, sobretudo, a afirmação de que o sacrifício de ter sido cristão não foi em vão. Faz tempo que percebo que quanto mais uma pessoa fala do inferno, mais diabólica ela fica. As piores eras da igreja sempre foram marcadas por intensa afirmação acerca do diabo e do inferno. No passado, era o inferno da bruxa, era o inferno das inquisições, das fogueiras e da ameaça à danação eterna. Hoje, diante de tantas outras possibilidades de lucro com a fé, e como o inferno de fogo ficou um pouco fora de moda, a danação eterna foi substituída pela danação em vida, que é a pobreza, os encostos, os maus olhados, as macumbas, os encantamentos do inferno, e que podem ser afastados pela via de crenças em correntes, em mágicas, em amuletos, em fetiches bíblicos e em frequência ao lugar de Deus, que é sempre a franquia onde tais males são quebrados. Assim, o inferno deixou de ser o lugar de menção para onde se iria e passou a ser o estado no qual se vive, fora das bênçãos dos ungidos de Deus. Em outras palavras, o inferno é indispensável aos negócios da religião, pois creem alguns, o povo só obedecerá se houver medo e ameaça. Paulo nos manda pensar nas coisas lá do alto, não as que são aqui de baixo. O interessante é que o apóstolo quase não toca no tema do inferno. Para Paulo,
Até o diabo havia ficado menor em importância maligna que o próprio homem. E visto que o apóstolo menciona o príncipe das potestades do ar, mas dá muito mais ênfase ao curso desse mundo e à carne. Para Paulo, a carne era algo amplo e que ia da opção objetica da utilização da carne como coisa sem valor, como o sexo casual, a tentativa religiosa ou filosófica de se tornar apto para Deus por conta própria. No que me diz respeito, tenho uma confissão a fazer. O inferno nunca me ajudou em nada. Não há uma única coisa que eu tenha feito nessa vida por causa dele, ou que eu tenha deixado de fazer por medo dele. Desde que conheci o amor de Deus, esse tema perdeu relevância há muito tempo. E os que me ouvem há mais de 30 anos sabem que nunca me utilizei dele a fim de, pelo susto, levar o evangelho aos milhares que creram, conforme o dom da graça que é em mim. O interessante também é que as poucas vezes que Jesus tocou no assunto, a assembleia era religiosa. Esse não era um papo que Jesus levava com os publicanos, com as meretrizes e pecadores em geral. A esses ele falava de uma nova vida, cheia de paz e perdão. Todavia, os textos nos quais ele fala no assunto e faz aplicativos em geral, o endereço era a religião. Certa de suas certezas e presunçosa em sua suposta superioridade sobre os demais homens da terra. Eu creio no inferno, só não tenho nenhuma fé nele. Ocorre-me, inclusive, a ideia de que um dia ele acabará para sempre. E saibam todos, isso me deixaria muito feliz. E a razão é simples. Como o inferno nunca foi referência para mim em nada, muito me alegraria se uma das surpresas, quando eu chegar na eternidade, que Deus nos revelasse que o inferno foi tragado pela cruz para sempre. Mas tem gente que, se tivesse tal notícia, ficaria com tanto ódio que o inferno teria que ser recriado, a fim de abrigá-las, visto que a carne e sangue, ódio e desamor não herdarão o reino dos céus. Sim, haveria gente que ficaria com muita raiva de Deus se Deus deletasse o inferno para sempre. Afinal, tudo que os pregadores do inferno fazem ou deixam de fazer é apenas por medo da danação infernal e não em razão do amor de Deus. Se fosse assim, milhões de cristãos virariam Jonas, profetas que pregam apenas se a recompensa for a condenação dos ninivitas da terra. Eu, todavia, sempre estive noutra. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, pois se vivo, para o Senhor vivo, se morro, para o Senhor e no Senhor morro. Ora, sendo assim, quer eu viva, quer eu morra, minha existência é no Senhor e para Ele, visto que o inferno nunca me inspirou um único suspiro. Minha motivação para pregar a boa nova vem do bem que eu recebi nela e não tem nada a ver com nenhuma outra forma de pressão. Ora, a ideia de galardão como prêmio também nunca me disse nada, porque o amor de Deus é o meu galardão. Caio Fábio.